Apocalipse capítulo 3, verso 14. Nós falaremos sobre o primeiro amor. O ideal seria estudarmos aqui nesta noite a igreja de Éfeso. Mas o Senhor trouxe ao meu coração esta carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, acompanhe aí comigo esta leitura que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas também para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer, te louvar por sua santa e gloriosa palavra. Esta noite nós fomos trazidos pelo Senhor, para ouvir da parte do Senhor, aquilo que tens a nos falar. Abra os nossos olhos, tire os comichões dos nossos ouvidos, tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos, os entulhos dos nossos corações, todo sofisma, todo muro de separação que se levantou dentro de nós, que ele seja derrubado nesta noite pelo poder da sua palavra e da sua presença, no poder que há no nome de Jesus. Nós nos recusamos sair aqui deste auditório da mesma maneira que nós aqui entramos. Assim nós oramos e também te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você mais uma vez pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez uma das coisas que mais marca a vida de um cristão é a experiência do primeiro amor. É um amor avassalador e desesperador. Ele não pode ser contido. Um culto apenas não basta. Uma vigília, uma madrugada inteira aos pés do Senhor não basta. O primeiro amor, ele causa até más compreensões acerca daquele que está experimentando o primeiro amor. Muitas vezes quem está vivendo esta fase é deixado até de lado. É o neófito, o inexperiente. Alguém que só quer falar de Jesus, e constantemente nós ouvimos aos rabonis e aos ativistas e monges da fé mais velhos assim: olha, daqui a pouco esfria, daqui a pouco para, isso aí é fogo de palha. Na hora que começar a atravessar o val de Jaboque, o monte de Negueb e o deserto,
na hora que começar a viver o estreito de Jeová, na hora que viver a tribulação, na hora que for confrontado, imediatamente vai abandonar. Isso aí é igual pipoca, está pulando porque ainda está quente. É assim que eu fui ouvindo nos primeiros passos da minha fé em Cristo Jesus. Mas dentro de mim era uma informação que causava náusea e inconformismo com essas declarações. Era justamente diante desses homens e mulheres que eu queria ouvir mais acerca de Jesus. Eu garrava nos pastores onde eu congregava e perguntava para eles tudo: quem é José? E o pai de José, e a mãe de José, o que José fez, quem é Jesus, por que ele morreu, quem são os discípulos, quais os nomes, como é que é a aliança, por que tinha que circuncidar. Eu era desorientado. Irmãos, e o primeiro amor é algo que ninguém tem o poder de nos roubar. Ninguém apaga uma chama do altar do nosso coração, porque quem rega esta chama é o dono da nossa história. Mas me permita trazer aqui um contexto acerca desta igreja. Laodiceia. Lau quer dizer grupo ou conjunto, e diceia ensinamento. Um povo que estava sobre constante ensino. Uma igreja rica, das 7 igrejas plantadas na região da Ásia. Paulo é aquele que planta a primeira igreja na Ásia Menor, juntamente com Timóteo. Mas é Epáfras, um dos companheiros de jornada do apóstolo Paulo, quem planta a igreja em um consenso unânime entre os comentaristas, a igreja de Colossos, e também é aquele que visita Hierápolis. Quando João, que é o apóstolo, está recebendo as revelações do livro da escatologia bíblica, ali na ilha chamada Pátimos, ele foi cerceado por um imperador chamado Domiciano. Ele foi preso a essa altura. O período permeia entre 90 e 96. Todos, com exceção de João, os discípulos e apóstolos já haviam sido martirizados. Tiago foi lançado de cima do templo. Pedro crucificado em X, de cabeça para baixo. André já havia sido morto. Filipe, esses irmãos de João, todos eles já haviam sido mortos pela pregação do evangelho. E João está experimentando uma prisão, justamente porque o Senhor havia ainda o preservado. E ele está diante de uma região que não tolerava uma mensagem que falava da deidade. O que é isso? João pregava que Deus era 100% homem e 100% Deus, justamente na região da Ásia Menor. João escreve o Evangelho de João, conhecido como o Evangelho Universal e Católico, e as 3 cartas joaninas, que têm uma única intenção: mostrar aos irmãos da diáspora ou da saída da perseguição que Jesus é Deus, e provar a humanidade de Deus em Cristo Jesus. Havia 2 pensamentos chamados gnosticismo, que não cria que o homem poderia ser Deus, uma vez que ele é matéria. E Jesus, sendo homem, ele não pode ser Deus. E o segundo pensamento era o docetismo. Se Jesus não pode ser Deus, logo a humanidade de Jesus não é real. Ele pode ser até um demiurgo, um Deus menor, um grande profeta iluminado, assim como ele era chamado pelos romanos, um louco, lunático. Mas Deus ele não pode ser. É por isso que João escreve 1º, 2º e 3º João, provando Deus encarnado. Mas agora ele recebe uma revelação para 7 igrejas.
dentro da região da Ásia, que estava sendo eu ia falar uma palavra aqui que eu esqueci, arrazoada, estraçalhada pelas heresias, e uma igreja que não preserva a sã doutrina, sobra caos e imoralidade no meio dela. João ouve agora, da parte do próprio Jesus Cristo, um diagnóstico. Uma coisa é eu e você recebermos um diagnóstico do nosso líder, de GC, dizendo para nós que nós não estamos tão espirituais assim. A gente pode até se sentir ofendido, ou o líder pode dizer a líder: olha, estou te achando um pouco carnal, estou te achando um pouco pálido, xoxo, capenga, manco. Ou talvez a gente recebe um diagnóstico até de um pastor: meu irmão, estou te achando um pouco na carne. E deixa eu te dizer, crente, ele tem que ser igual pastel de rodoviária, é pouca carne e muito óleo, amém? Lotado. E João agora está ouvindo de Jesus um diagnóstico para 7 igrejas, e ele precisa transferir a revelação de forma fiel às 7 igrejas, sem tirar e sem colocar uma vírgula sequer. Ele já havia falado para a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, apesar deles não tolerarem os ensinos dos nicolaítas. Mas Laodiceia é a única igreja que não recebe sequer um elogio. Ela estava em uma região privilegiada, entre 2 principais cidades, uma era Colossos e a outra Hierápolis. Colossos era uma igreja conhecida pelas águas termais, e Hierápolis também pelas águas medicinais. De um lado você tem águas quentes, como Caldas Novas, águas naturais e quentes. E da outra você tem águas gélidas, frias, que era utilizado para a cultura da época como um relaxamento muscular. Essas 2 cidades transpassavam um arqueduto no meio da cidade de Laodiceia. E Laodiceia é uma cidade erguida por um homem chamado Antíoco Epifânio. Este homem, quando plantou dentro desta província de Laodiceia, logo os milionários começaram a construir as suas mansões ali em Laodiceia. Laodiceia tinha características peculiares. Ela era extremamente rica, avançada no comércio da tecelã, ou do algodão e da púrpura. As principais fábricas estavam ali em Laodiceia. Elas também tinham um avanço dentro da medicina oftalmológica. Respirei. E que permitia com que esses irmãos atraíssem vários de outras cidades para terem acesso a um princípio ativo que produzia um colírio para poder tratar vários problemas de vistas. O que fazia da cidade de Laodiceia pomposa, o centro das 7 igrejas, bastada, uma igreja bem posicionada, uma igreja rica, uma igreja que confiava nas suas próprias riquezas. Mas agora o diagnóstico do Senhor Jesus chega para Laodiceia, e ele começa dizendo assim, o que nós lemos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, ao pastor da igreja de Laodiceia. A primeira coisa que nós precisamos entender, que a missão da liderança requer coerência com propósito. Um líder frio é uma liderança fria.
Um pastor maculado pelo pecado, a tendência de ovelhas maculadas pelo pecado. É por isso que nós devemos, uma vez que o Senhor nos levanta, nos posicionar diante daquele que nos chamou e jamais olhar para trás diante do arado que está nas nossas mãos. Uma responsabilidade da liderança, do sacerdote, daquele que foi chamado para apacentar aquele rebanho. A responsabilidade, em primeiro lugar, recai sobre ele. Irmão, você não desiste do GC, você não desiste do ministério porque você quer. A gente não pode tomar as decisões assim. E por que é que você não pode fazer isso? Porque uma vez que é Cristo que vive em você, não é você mais quem vive. Então, ministério é o lugar onde nós devolvemos a Deus aquilo que lhe é de direito. E por isso que Jesus disse: agora o anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém. Amém quer dizer assim seja. Mas também Jesus, ele se identifica como Amém, porque é ele que cumpre todas as profecias. Nele está apontando os profetas, a lei. Ele é o Amém porque ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Ele é o Amém porque é ele que pode dar o veredito final. Ele é o Amém porque ele tem todo o poder e a autoridade para fazer e desfazer aquilo que ele faz. Aquele que encerra a história. E aquele que pode começar a partir de uma história já determinada ao fim, fazer dela uma nova história. O Amém sempre é encontrado nas palavras finais de um livro ou de uma frase. Jesus está dizendo: eu sou o Amém, porque Ele é que tem toda a autoridade sobre a sua própria igreja. Não são os diagnósticos. Estas coisas testemunha também a testemunha fiel e verdadeira. Irmão, quem vai dar o diagnóstico para a igreja? É Jesus. Aquele que sonda e conhece o nosso coração. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque se é Jesus que sabe o culto que prestamos, Ele sabe se prestamos um culto de verdade a Ele. Ele conhece as intenções do nosso coração a estarmos aqui de segunda a segunda. Ele sabe os interesses da nossa vida. É Ele que esquadrinha as nossas motivações, que muitas vezes nós escondemos, até daqueles que nos cercam. Irmão, não tem como esconder de Deus aquilo que Ele sabe que está aí dentro. Então por isso que agora Jesus vai dizer para esta igreja: eu sou a testemunha fiel, porque eu tenho o poder de falar aquilo que eu vou falar agora. Eu tenho autoridade para isso. O princípio da criação de Deus é o que ele fala aí no verso 14. Porque muitos ainda estavam acreditando que o mundo foi criado a partir de um acidente. Esta heresia já circulava entre os principais filósofos. E Jesus está fazendo questão de mostrar para a igreja de Laodiceia que foi Ele quem deu origem, ex nihilo, aquele que criou do nada todas as coisas, e elas passaram a existir como se já tivessem anteriormente existido. É esse Deus que coloca porta onde nem sequer tem parede. É Ele que nos faz atravessar o mar aos pés enxutos. É o Deus que pode mudar as estações quando quer. É o Deus que traz provisão quando os nossos recursos estão esgotados. Esse é o Deus da criação. E como Criador, Ele conhece a criatura. E como Criador,
Ele já tem toda a história escrita na palma das suas mãos. Como dono e senhor de tudo, Ele também governa tudo e todos. É Ele que move os reinos. É Ele quem dispõe os déspotas. É Ele que atrai os inimigos para juízo. E é Ele quem remove o caos. É Ele quem levanta o morto. É Ele quem dá vista ao cego. O Deus da criação é aquele que faz o que quer, sem pedir conselho para ninguém. Ele não consulta aos anjos. Ele não precisa de matemática para criar uma história de milagres ao nosso favor. Ele é criador de tudo e todos. E por isso Ele está falando com esta igreja. E Ele diz, começando para ela: eu conheço as tuas obras que você realiza. Jesus está dizendo assim: Laodiceia, eu te conheço. Eu sei que você é uma igreja rica e que você exerce parcialmente o seu chamado. Eu sei que você, Laodiceia, não tem problema com imoralidade aí dentro. Laodiceia, eu ouço os cultos que vocês estão prestando. Eu sei as obras que emanam da mão de vocês. Mas deixa eu dizer algo para vocês de Laodiceia. Vocês não são nem como Hierápolis e nem como Colossos. Vocês não são frios e muito menos quente. E porque você não é frio e nem quente, mas morno, indiferente, apático, eu estou a ponto de vomitar você de mim. Laodiceia, você me causa náuseas. O problema do culto de vocês é não se envolverem com os problemas para serem resolvidos. É como se Ele estivesse dizendo: nada mais faz você chorar, Laodiceia. O coração já está insensível. Você já aprendeu a ligar o botão da religião quando presta culto, Laodiceia. É apenas mais um culto. É apenas mais uma programação. É como se Laodiceia estivesse experimentando uma vida completamente apóstata, indiferente. A pior coisa que nós possamos experimentar é uma pessoa indiferente, que não faz questão da gente. Melhor é ser sincero. Era melhor me rejeitar na face do que sorrir, mas no coração não me desejar, Laodiceia. Era melhor nem ir no culto, se dentro do culto você marca os contatinhos, Laodiceia. Era melhor você nem se colocar como líder. Mas quando sai de um GC, o destino é às vezes um motel, Laodiceia. Era melhor você parar de usar saia grande, provando ser religiosa, mas prostituta por dentro, Laodiceia. Eu não quero um culto desse jeito, Laodiceia. Se Deus fizer, tá bom. Se não fizer, tá bom. Vamos envolver, vamos, que dia. Irmão, participa de um GC, amém. Cara, faz um seminário, é quanto tempo?
Irmão, vamos começar a fazer devocionais de manhã. Cara, mas é que eu estou agarrado. Sabe como é que é, né? Promoção, formei agora, eu tenho que trabalhar. Irmão, foge da aparência do mal. Não, eu só estou conversando. A gente só troca ideia e elogios. Cara, Deus te chamou para te usar. Não, amém? Deixa Ele tocar no meu coração primeiro. Não senti nada. Irmão, você quer sentir alguma coisa? Enfia o dedo na tomada. Lá que é lugar de sentir. Ministério é lugar de convicção e certeza. Vamos, Laodiceia. Prega. Ah, não. Já tem pastor demais aí pregando. Vamos, Laodiceia, ensina. Eu não. Eu nem me sinto capaz para isso. Vamos, Laodiceia, canta. Ah, nem. Todo mundo fica olhando. Então lava um banheiro, Laodiceia. Eu lavar banheiro? Jamais. Laodiceia, fica na portaria. Eu não, quero sentar e receber embora. Laodiceia, então deixa eu te discipular. Ah, não vou deixar ninguém cuidar da minha vida. O problema de Laodiceia não era a falta de obra, era ter perdido o primeiro amor e achava que estava viva. Indiferença, incredulidade. Canta sem pensar no que canta. Ora, parecendo um mantra, uma reza. Pede sem crer que vai receber. Não está nem aí para uma vida dedicada ao Senhor. Vive na segunda como se Cristo não fosse Senhor dele ou dela. Passa por cima de pessoas, indiferente a tudo. Não estende a mão. Cospe no prato que come. É violento com a família e em casa. Vive uma vida de hipocrisia. Esconde o pecado como se fosse possível. Laodiceia vivia indiferenças, porque ela confiava demais no colírio que ela possuía e nos tecidos que eles vendiam. Mas foi exatamente onde eles acharam que eles eram fortes, que eles já estavam vivendo declínio. Quem dera se você fosse frio ou quente. Era melhor ser mundano de verdade, Laodiceia. Porque pelo menos o mundano assume. Ele não cocheia entre o pagode, o baile funk e o ministério. Ou ele vai, porque ele pensa assim, não me cabe na igreja, eu estou sujo demais, pelo menos eu vou. Porque é pior ficar lá e aqui. Ou melhor, se você fosse o contrário, quente demais, a ponto da gente ter que falar assim, peraí, calma. Não é assim também não, um passo de cada vez, tem processo. Eu sei que você quer ser pastor, eu sei que você quer ser líder, mas calma. Quem dera se tivesse fogo aí dentro. Ou quem dera se você assumisse sua posição. O problema é que você nem assume para sair e nem quer aprender para ficar. Você está aqui, Laodiceia. Você não está nem aí para a dor alheia do outro. Você não se importa com a proclamação do Evangelho. Laodiceia, você é capaz de sair de um culto e falar mal de pessoas.
agredir verbalmente pessoas. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Os turistas chegavam em Laodiceia para beber água. Tomava uma água que descia de Colossos e de Herápolis, morna. É quando a gente vai evangelizar alguém e está vivendo o mundo e a igreja, a gente dá essa água para o povo, morna. Uai, mas você agora quer pregar para mim? Engana batendo ponto, compra e não paga, está cheio de ideinha com as meninas do RH, agora quer ser o pastorzão. Hã? Agora você quer pregar para mim? O patrão só nega imposto, tem nota fria. Quer pregar para mim? O músico, o pregador, cheio de probleminha em contatinho no telefone, cheio de pornografia no computador. É isso que acontecia com quem bebia desta água de Laodiceia. Uma água morna. Ela nem curava e nem trazia refrigério. É um cristão apático. Na família ninguém sabe que é crente, e se sabe, é mal falado, porque é o crente que mais dá mau testemunho dentro da família. Não estou falando da sua não, estou falando de Laodiceia. Daqui a pouco você acha que eu estou falando de você. Vocês conseguem entender a responsabilidade da missão em Deus? Irmão, de todo o meu coração, é lindo a gente buscar o Senhor, mas se a gente não quer, de verdade, seja fiel, Senhor, eu não quero. Eu não vou tocar, eu não vou pregar, eu não vou fazer a obra sujo, eu não quero. E o problema não é nem estar sujo, é não falar que está, e se vestir como limpo. É alguém que passou o dia inteiro trabalhando, vai para um aniversário de noite, e ao invés de tomar um banhozinho, passa só um tchu-an-tchu. Resolveu o problema. Laodiceia estava assim, trocou a camisa, rebocou de novo, zero bala. Eu conheço as tuas obras, Laodiceia. Eu sei que você está sentado aí, Laodiceia. Eu estou querendo te despertar. Eu estou querendo te usar. Mas você tem que ser sincero. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu tenho falhado nessas áreas. Eu preciso de ajuda. Eu quero me arrepender do pecado. Você diz: estou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Uma pessoa apática, indiferente é assim. Você fala com ela assim: irmão, fica firme, senhor, para de dar brecha. Não, meu irmão, deixa que eu cuido da minha vida. Irmãos, senti de orar por você, por quê? Deus está te mostrando alguma coisa? Eu estou em pecado? Irmão, deixa eu compartilhar um versículo. Não, já sabe sempre muito. Você acha que é rica e que não precisa de nada, mas você não sabe que na verdade, Laodiceia, você é infeliz. Não resolve. Os prazeres momentâneos não resolvem, Laodiceia, eu sei. Que você vai na sexta-feira, mas domingo eu sei que você volta, Laodiceia, porque não resolve. A infelicidade
está clamando aí dentro. Mas eu tenho uma saída para você, Laodiceia. Aconselho que você compre de mim. Ou seja, eu não quero usar o seu colírio, é você que tem que comprar o meu. Você não precisa de mais dinheiro, irmão. Você não precisa de mais dinheiro, minha irmã, ainda que seja importante. Você e eu, nós precisamos de mais de Cristo em nós. Mais fome por Jesus, mais desejo por Jesus, para administrar o pouco que chega até nós. Nós precisamos, um pouco mais de decência e de verdade em Deus. Compra também vestes brancas, porque as suas são bonitas. Louis Vuitton, Balenciaga, mas está suja. O carrão é bonito, hein? Mas o coração está podre. Não honra mãe, não honra pai, agride namorada, esposa. Você está nu. Eu repreendo e disciplino quem amo. Portanto, volte a ser zeloso. Volte ao seu primeiro amor. Você lembra das madrugadas cantando? De quantas vidas você trazia para o culto? Que não tinha tempo ruim, você lembra? De como você lia a palavra e queria só ler, só ler. Você lembra dos montes que você ia, das vigílias que você participava? Você lembra que até para almoçar você orava antes? Você não queria nem ver aquilo que te afastava de Deus, você trocava até de canal. Você lembra? Você chegava em casa e deleitava mais em Cristo, você lembra? Você lembra do seu coração queimando por pregar a palavra? Laodiceia, você lembra disso? Do desespero por Jesus, do anseio por Jesus, que você não dava ideia para nada que te afastava de Cristo. Você lembra, Laodiceia, quando você era o primeiro a se colocar à disposição do ministério? Pastor, deixa eu varrer. Pastor, deixa eu lavar. Pastor, deixa eu cuidar hoje. Eu me coloco à disposição. Deixa eu me envolver. Volta. Volta ao primeiro amor, Laodiceia. Porque eu repreendo e disciplino aqueles que amo. É super possível perder o primeiro amor exercendo o ministério, sendo líder, pregando, cantando, pastoreando e cuidando de outras pessoas. Ofni e Finéias eram os filhos do sacerdote Eli, dedicados ao sacerdócio, mas eles roubavam as gorduras e se deitavam com as mulheres dentro do templo. Ananias e Safira já estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, mas dentro da igreja primitiva continuavam a viver uma vida de mentira e ambição. Sambalate e Tobias estavam dentro de Jerusalém, mas eram sempre os inimigos da construção. Os filhos de Davi eram reis, mas que queriam matar o próprio pai. É super possível
estarmos vivendo a vida da igreja, sem ser a igreja de Cristo. Fica de pé no seu lugar. Vocês ficaram um pouco em silêncio, está tudo bem? Aí dá tudo certo. A palavra primeiro corta para quem prega, mas tem uma saída aqui, amém? Eu repreendo e corrijo quem amo, mas faz uma coisa: volta a ser zeloso e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pasmem. A igreja de Laodiceia estava dentro do culto, mas Jesus já estava do lado de fora.